Hoje, dia 1 do desafio 30 dias vencendo a depressão. Esse desafio está disponível no aplicativo Recomece, que está tanto na Play Store quanto na App Store. O desafio dos 30 dias é completamente gratuito e pode ajudar você a vencer a depressão. Meu nome é Dr. Maurício, sou médico e vou te acompanhar nessa trajetória. Bom, então temos aqui na tela o aplicativo Recomece e você pode criar o desafio 30 dias através do mecanismo criar, desafio 30 dias e desafio 30 dias vencendo a depressão. Vamos ao dia 1. O dia 1 se trata de conhecer o ciclo da depressão. Então, quando nós falamos em depressão, existem várias causas de depressão e vários tipos de depressão. Tem depressão mais grave, depressão mais leve, mais moderada. E existem critérios para se diagnosticar a diferença de uma tristeza, por exemplo, de depressão, ou luto de depressão. Então, oriento você que está assistindo o vídeo a, primeiramente, buscar um profissional médico e um profissional psicólogo para te acompanhar também nessa jornada, tanto para formalizar o diagnóstico, quanto também fazer o acompanhamento terapêutico. E nessa primeira ferramenta, nós vamos conhecer o ciclo da depressão. Então, clicando nessa barrinha azul, a gente vai para a tela do ciclo da depressão e vamos clicar aqui em iniciar. Então, quando a pessoa já está em depressão, normalmente aparece um pensamento negativo inicialmente. Nós chamamos esse pensamento negativo de pensamento ruminante, porque como um animal, como a vaca, ela come o capim, engole e depois volta de novo a mastigar, esse processo da vaca chama-se ruminação. E esses pensamentos negativos, eles funcionam como a questão da vaca, que a gente pensa eles e logo depois já está pensando de novo. Então aqui nesse exemplo, no ciclo da depressão, a gente encontra aqui o pensamento: eu sou um fracasso na vida. Então a pessoa pode apresentar esse pensamento: eu sou um fracasso na vida, eu não presto para nada. E esse pensamento vai ficando na mente da pessoa. E o que acontece depois que ela pensa? Quando a gente clica aqui em próximo, né, no aplicativo, o que a gente percebe? Que aparece um sentimento negativo. Então, a pessoa que está com a mente em depressão, ela começa a pensar nisso: nossa, eu sou um fracasso, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada, a minha vida é inútil, e começa a dar uma sensação de desânimo, uma sensação negativa, uma sensação de desânimo, de que não quer fazer mais nada, de que quero ficar só deitado. Essa sensação de desânimo, ela também tem uma consequência. Qual que é a consequência? A pessoa passa a fazer uma ação negativa. Então, por ela estar desanimada, ela começa o quê? A ficar mais deitado, a acordar tarde. Depois que acordar, não toma banho, não escova os dentes. Então, são coisas que a própria depressão ela vai causando inconscientemente, através desse ciclo. E veja só o que acontece. Depois que ela faz a ação negativa, ela percebe no outro dia que ela não escovou os dentes, que a casa ela não arrumou, que eventualmente ela não saiu para trabalhar, e isso demonstra para ela, através desse exemplo visual, que ela realmente é um fracasso. Então isso passa a confirmar aquele pensamento negativo, e faz esse pensamento negativo tornar-se cada vez mais ruminante. Então, se por exemplo a pessoa falava: nossa, eu sou um fracasso, né? Eu não consigo fazer nada, e de repente no outro dia ela aparece, ela vê que realmente a casa está uma bagunça, que a louça está suja, de que ela não cortou o cabelo, de que não escovou os dentes. Isso confirma para ela que realmente é um fracasso, confirma essa tese para ela. Então esse é o ciclo da depressão. Um pensamento negativo, um sentimento negativo, a ação, e retorna de novo ao sentimento. Então,
existem várias formas da gente sair desse ciclo. A gente vai trabalhar cada uma, mas em especial agora nós vamos trabalhar uma forma específica, que é a seguinte forma. Então, quando a pessoa está nesse ciclo da depressão, a primeira coisa, a mais indicada para ela fazer, não é pensar coisas boas, mas sim fazer coisas boas. Então, existe um conceito que a gente chama de ativação comportamental, né? Nós vamos trabalhar ele aqui, né? Então, primeiro, só para a gente fechar essa questão do ciclo, o ciclo da depressão. Então, a pessoa passa a fazer escolhas erradas baseadas no sentimento, conforme está abrindo aqui no aplicativo. E, na verdade, isso não é bom. A pessoa não deve fazer essas escolhas erradas, ela deve fazer escolhas baseadas em valores, tá? No decorrer da semana 1, da primeira semana dos 30 dias para depressão, a gente vai ensinar você a fazer escolhas baseadas em valores. Então, às vezes a pessoa começa a fazer escolhas erradas na vida porque escolhe somente baseado no sentimento ou somente baseado no que o colega disse, no que a mãe disse. E isso não é bom. Nós devemos fazer essas escolhas baseadas em nossos valores. E valores muito diferentes do que às vezes as pessoas pensam, que são só princípios, não é isso. Valores são coisas que trazem felicidade. Mas a gente vai trabalhar esse conceito na semana 1 e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida fazer escolhas através de valores, tá? Então, a gente falou dessa questão da ruminação, estou abrindo aqui novamente no aplicativo, e falar sobre duas coisas que vão alterar, que a gente vai fazer para sair desse ciclo. A primeira que é a ativação comportamental, que nós vamos explicar mais à frente, e a segunda é que a gente vai trabalhar cada pensamento negativo desse. Isso na semana 3, na semana 2, desculpe, dos 30 dias para depressão. Então, em cada dia, em cada semana vai ser trabalhado uma etapa para essa questão da depressão. E tudo isso gratuitamente. E, bom, uma outra coisa que acontece durante a depressão chama-se um fenômeno de óculos da negatividade. Eu passo a ver toda coisa ao meu redor, eu passo a ver de maneira negativa. Bom, o nosso cérebro humano, de maneira geral, ele tende a ver as coisas mais negativamente. Por que isso acontece? No decorrer do nosso período evolutivo, aqueles que viam mais as possibilidades ruins, eles se preveniam mais. Então, aquele que pensava que podia chover foi aquele que construiu uma casa. E foi aquele que, de repente, não morreu de pneumonia por ter passado a noite na chuva. Aquele que pensou que poderia faltar comida foi aquele que eventualmente começou a plantar, começou a armazenar os grãos. Então, existe a questão dos nossos olhos normalmente se direcionarem àquilo que é negativo. Porém, na depressão, isso se intensifica. E intensificando isso, é o que a gente fala que é o óculos da negatividade. Então, tudo passa a ser visto de maneira negativa, né? E o que vai ser resolvido vai ser uma ferramenta que nós vamos trabalhar na semana 4, chamado óculos da positividade, em que exercícios serão realizados para a gente analisar aquilo que é positivo no nosso dia a dia. Então, aqui passando apenas para mostrar um panorama geral. Então, voltando para o ciclo da depressão, primeira coisa que nós temos que fazer no ciclo da depressão, para conhecê-lo e para sair dele, chama-se uma ativação comportamental. Mas o que é uma ativação comportamental? Ativação comportamental é uma pequena ação positiva que eu faço no meu dia e que eu vejo um resultado positivo a partir disso. Então, por exemplo, se a gente for colocar aqui para o próximo, suponha que a pessoa está no ciclo dela da depressão, muito ruim, e ela de repente resolve que a louça está suja. Veja bem, todos nós aqui eventualmente encontramos com a louça suja. E ela vai lá e vai lavar essas louças, normalmente em torno de 20, 30 minutos. No final desse processo, a gente tende a ver o quê? A pia que antes estava suja, agora está limpa e está muito organizada. Então, esse resultado positivo, ele mostra para mim algo bom.
mostra para mim algo bom. E mostra para mim que eu não sou um fracasso. Então, esse fenômeno da psicologia a gente chama de ativação comportamental. É fazer algo positivo. Então, veja só como é contraintuitivo. A depressão, em muitos casos, ela começa com esse pensamento ruminante. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer não é lutar contra esse pensamento ruminante, mas é apenas agir em cima dele. Né? A primeira coisa, né? Claro que posteriormente nós vamos também lutar contra esse pensamento, mas a primeira coisa é agir. Então, se a gente for retornar aqui para o ciclo, então uma ação positiva, que é uma ativação comportamental, é onde a pessoa começa a sair desse ciclo. Ela, por exemplo, ela passa a escovar os dentes, ela toma um banho, então a pessoa ela acordou com depressão. Então, às vezes ela acorda muito triste, muito chateada, e ela vai e, bom, vou escovar os dentes. Então, ela já vai com uma pequena vitória, né? Ela não estava sentindo bem, mas falou, bom, vou levantar e vou acordar os dentes, vou escovar os dentes. E passa a escovar os dentes e depois percebe o quê? Um frescor no hálito. Às vezes, se olha no banheiro e percebe, nossa, olha, consegui escovar os dentes. Pentei o cabelo, né? Eventualmente pode tomar um banho e acordar mais, para ficar mais esperto. Se olha no espelho e percebe, opa, peraí, tô conseguindo, tô bonitinho, tô arrumadinho. Isso traz uma consequência positiva para o sentimento dela. Então o que a gente percebe é isso, a pessoa acorda cedo, ou toma banho, ou vai escovar os dentes, ou lava a louça, limpa o quarto, e o que aparece? Um pensamento positivo. Aparece o quê? A pessoa, ela vê aquilo e ela fala assim, nossa, olha, eu ainda consigo recomeçar, eu ainda consigo reconstruir. E ela começa também a ter um sentimento positivo. Então, ela começa a sentir que ela realmente consegue fazer algo. Então, se antes ela pensava que ela era realmente um fracasso na vida, depois de lavar uma louça, ela pensa, bom, pelo menos para lavar uma louça eu consigo fazer bem. Se ela passa a organizar o seu quarto, ela também começa a perceber, poxa, olha, consigo organizar o quarto. Nossa, eu ainda consigo dar pequenos passos para recomeçar. Então, a ativação comportamental, ela traz exatamente isso. E o que a gente pode fazer a partir disso? Depois que tem essa consequência positiva da ativação comportamental, nós podemos justamente fazer uma outra ativação comportamental. Então, à medida que eu vou conseguindo fazer pequenas ações comportamentais, eu de repente posso agora sair de casa, posso buscar conversar com outros amigos, com outras pessoas, identificar novas oportunidades de melhoria com essas conversas, né? E essas novas ações positivas tendem a gerar novos sentimentos positivos. Então, a pessoa ela começa a ter sensação de pequenas vitórias, de dar um novo passo, uma exploração de um novo ambiente, e isso vai gerando novos pensamentos positivos. E esses pensamentos positivos são os que vão combater também aqueles pensamentos negativos. Então, esse é o ciclo geral da depressão, né? A gente tem que entender que essas novas ações positivas vão gerar emoções positivas e, consequentemente, também pensamentos que vão te fazer bem. De certa forma, nós não podemos controlar como o mundo nos trata, mas nós podemos dar pequenos passos. Então, o dia 1 de hoje é apenas você... A sua missão no dia 1 de hoje é apenas abrir o ciclo no aplicativo, apenas ler, tentar entender e assimilar essa ideia da ativação comportamental. Daqui a pouco a gente já vai para o dia 2. Obrigado.